Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos abordar a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Ok? Essa é a segunda videoaula de uma playlist em que eu irei abordar junto com vocês como calcular a soma das ks potências dos n primeiros números naturais. Aí na videoaula número 1 da playlist, a gente abordou a soma dos n primeiros números naturais, que seria o caso trivial, quando o k é igual a 1. Aí nessa videoaula iremos abordar o caso em que o k é igual a 2, ok? Aí quando o k é 2, a nossa soma se transforma na soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Portanto, vamos à aula. Bom, a gente quer escrever, a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Aí, se eu pretendo escrever isso numa linguagem matemática, aí essa soma ela vai ser escrita da seguinte maneira: 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, e aí você vai somando isso até completar n parcelas, certo? Como eu comecei no 1, então isso para dar n parcelas vai finalizar no valor n ao quadrado. E, portanto, temos aqui a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Ok? Na videoaula número 1, lá eu estabeleci uma notação para a soma dessas potências dos naturais, Lá, como as potências tinham expoente iguais a 1, aí lá eu chamei a soma de S1. Aqui, como o expoente é 2, usando uma notação análoga, vamos chamar essa soma de S2, ok? Então o 2 aqui é bem sugestivo, eu vou usar 2 sempre que o expoente for igual a 2. E aí S2 vai representar o valor da soma 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, isso mais reticência, mais n ao quadrado. E a intenção é a mesma, da que a gente tinha lá na videoaula número 1. Lá eu queria a soma dos n primeiros números naturais em função de n, tá certo? Aqui eu quero algo semelhante, eu quero a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais também em função do n, ok? A gente vai obter agora uma fórmula fechada em função de n para o cálculo da soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Ok, pessoal? Então vamos a uma nova tela aqui. Para calcular a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, lembre que eu disse, lá na primeira videoaula, a videoaula que a gente deu início a essa playlist, que eu inicialmente não iria usar nada muito sofisticado, apenas matemática do ensino fundamental, certo? Então, vamos utilizar como ferramenta para obter a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais o desenvolvimento de x mais 1 elevado à terceira, que é conhecido como o cubo da soma de dois termos. E aí eu estou fazendo isso para x mais 1, para o binômio x mais 1. Então, o desenvolvimento de x mais 1 elevado ao cubo, isso aqui vai dar como resultado o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais ainda o cubo do segundo, ok? Então, x mais 1 ao cubo, desenvolvendo, dá esse polinômio aqui de grau 3 em x, certo? Aí o desenvolvimento do cubo de uma soma, tem a ver com a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Vamos começar aqui fazendo o seguinte: suponha que eu faça o x que aparece nesse produto notável igual a zero. Se a gente fizer o x igual a zero,
do lado esquerdo da igualdade acima vai ficar apenas 1 elevado ao cubo, ok? Quando eu trocar aqui o x por 0, 0 mais 1 vai dar 1, portanto fica 1 a terceira. E se eu troco o x por 0 do lado direito, esses três termos iniciais aqui desaparecem, restando apenas esse termo independente que é igual a 1. E observe que a igualdade é verdadeira, 1 a terceira é igual a 1, ok? Continuando aqui as substituições, vamos trocar agora o x por 1. E aí, se eu fizer o x igual a 1 no primeiro membro, vai ficar 2 elevado à terceira. E se eu faço x igual a 1 no segundo membro, eu fico com 1 à terceira, mais 3 vezes 1 elevado ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais 1. Se a gente fizer x igual a 2, vamos ficar com 3 elevado à terceira, igual a 2 elevado à terceira, mais 3 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 1. Se eu continuar aqui com as substituições, se o x for igual a 3, vamos ficar com 4 elevado à terceira, igual a 3 elevado à terceira, mais 3 vezes 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, mais 1. E aí, dando um salto, certo? Vamos fazer x igual a n. Se a gente faz o x igual a n, vamos ficar com... como eu estou trocando o x por n, tá certo? No primeiro membro, vamos ficar com a expressão n mais 1 elevado à terceira, ok? Porque eu estou trocando esse x aqui, ó, por n. Aí ficando n mais 1 elevado ao cubo. Isso vai ser igual, aí trocando o x do lado direito por n, vamos ficar com n elevado à terceira, mais 3 vezes n elevado ao quadrado, mais 3 vezes n, isso ainda mais 1, ok? Agora observe todas essas igualdades, né? Inicialmente, eu gostaria que vocês olhassem essa coluna aqui, ó, essa coluna que aparece 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, até n ao quadrado. Observe que isso é exatamente a soma que a gente quer. O detalhe aqui é que cada parcela apareceu multiplicada por 3, ok? Agora observe essa outra coluna do lado direito daqui, tem a soma dos quadrados. Essa coluna aqui aparece 1 mais 2 mais 3 até o n, ou seja, isso aqui vai ter a soma dos n primeiros números naturais, né? O detalhe é que cada parcela também aparece aqui, multiplicada por 3, mas aí é só colocar o 3 em evidência. Isto é, se essa soma aqui é a soma dos n primeiros números naturais, lá na primeira videoaula dessa playlist, a gente notificou essa soma por S1. Então, aqui na hora que essa soma aparecer, a gente troca por S1, ok? E a ideia aqui, para que isso fique explicitamente 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até mais n ao quadrado, né? Para que isso apareça, é necessário que a gente pegue todas essas igualdades e some membro a membro. Só que observe, quando a gente for somar estas igualdades membro a membro, né? Vamos passar aqui um traço para somar. Quando a gente somar essas igualdades membro a membro, o que é que a gente observa? A gente observa que do lado esquerdo da soma irão aparecer parcelas que também aparecem do lado direito dessa soma. Então, por exemplo, 1 terceira vai ficar do lado esquerdo, mas tem 1 terceira do lado direito. Isso pode ser cancelado. Aí, antes de escrever a soma, né, o resultado da adição dessas igualdades membro a membro, eu já vou cancelar os termos que são iguais e aparecem em membros diferentes. Então, por exemplo, 1 terceira eu cancelo com 1 terceira, 2 terceira com 2 terceira, 3 ao cubo com 3 ao cubo, 4 terceira com 4 ao cubo, que seria o próximo aqui. E observe que antes do n mais 1 ao cubo, você tem um n ao cubo, que se cancela com esse. Ok? E agora vamos ver, né, qual vai ser o resultado
da adição dessas igualdades membro a membro. Então, o valor da soma vai ser, no primeiro membro, note que só vai ter o n mais 1 elevado ao cubo. Agora, no segundo membro, vamos ter todos esses 1's aqui, ok? Que eu irei deixar para escrever, eu vou deixar para escrever por último. Aqui no meio você tem 3 vezes, né? 1 ao quadrado, 3 vezes 2 ao quadrado, até 3 vezes n ao quadrado. Colocando 3 em evidência, eu vou ficar com 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais reticência, mais n elevado ao quadrado. Isso somado ainda, aqui também, ó, nessa coluna eu tenho a soma dos n primeiros números naturais, só que cada parcela tem um 3 multiplicando. Então, colocando o 3 em evidência, né, vamos ter 3 vezes 1 mais 2, mais 3, mais reticência, mais n, ok? O que seria, entre parênteses, a soma S1, né, lá da primeira videoaula. E os 1's que sobraram. Aí agora a gente precisa saber quantos 1's aparecem, né, nesta soma. Observe aqui, ó, se a gente for... Observe que cada linha dessa que eu escrevi a partir de x igual a 0 até x igual a n, cada linha dessa aparece um número 1 aqui do lado direito. Ó. Então, para saber quanto é que dá a soma desses 1's, eu só preciso saber quantas linhas eu escrevi. Ora, se eu comecei no x igual a 0 e acabei no x igual a n, a gente escreveu n mais 1 linhas, não é isso? N mais 1 linhas. Ok? Se eu comecei no x igual a 0 e acabei no x igual a n, você tem um total de n mais 1 linhas. E aí, portanto, você tem n mais 1 1's do lado direito. Então, somando todos esses 1's, vai ficar n mais 1 multiplicado por 1. Ok? E aí, vamos a uma próxima tela para tentar simplificar essa nova igualdade. Então, observe, o que nós temos lá, né, na última linha que eu escrevi é n mais 1 elevado à terceira, isso igual a 3 vezes, né, a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, que é o que a gente está tentando calcular, tá certo? Mais n ao quadrado. Aí apareceu 3 vezes a soma dos n primeiros números naturais, que a gente conhece desde a primeira videoaula dessa playlist, tá ok? Isso ainda somado com n mais 1 vezes 1, ok? E agora vamos utilizar a notação que foi criada lá, né? A soma dos n primeiros números naturais a gente chamou de S1, e a soma dos quadrados, nessa videoaula, a gente está chamando de S2. Então, a gente vai ficar aqui com n mais 1 elevado à terceira, igual a 3 vezes S2, tá certo? Essa soma de quadrados eu vou chamar de S2. Ali vai ficar 3 vezes a soma dos n primeiros números naturais, que na primeira videoaula dessa playlist a gente chamou de S1. Isso ainda somado com n mais 1 vezes 1, que é igual a n mais 1. Ok, pessoal? Aí, substituindo a fórmula do S1, que a gente já conhece, então a gente vai ficar com n mais 1 elevado à terceira, igual a 3 vezes S2, isso aqui mais 3 vezes a soma dos n primeiros números naturais, que é o quê? N mais 1 dividido por 2, ok? N mais 1 dividido por 2 é a soma dos n primeiros números naturais, ou que a gente notificou por S1. E ainda tem aqui o n mais 1, ok? Então, isolando agora o S2 e multiplicando essa igualdade por 6, né? Ou melhor, por 2, né? Vamos ter o seguinte: se a gente multiplicar essa igualdade por 2, vamos ter 6 vezes S2, ok? Somado com 3 vezes n que multiplica n mais 1, isso somado com 2 vezes n mais 1,
aí vai ser igual a 2 vezes n mais 1 elevado à terceira. No intuito de me livrar desse denominador, né, a igualdade foi toda multiplicada por 2. E agora, isolando o S2, que é o que a gente quer calcular, né, a gente vai ter que 6 vezes S2 vai ser igual a... Do lado de lá a gente tem 2n mais 1 elevado à terceira. Aí, passando essas duas parcelas para lá, vamos ter menos 3n mais 1. Isso ainda somado com 2 vezes n mais 1. Observe que do lado direito o fator n mais 1 ele é comum a todas as parcelas. Então a gente pode pegar n mais 1 e colocá-lo em evidência. Então vai ficar 6 vezes S2 igual, colocando n mais 1 em evidência, vamos ter o seguinte. Daqui vai sobrar o dobro, né, de n mais 1 elevado ao quadrado. Essa parcela aqui vai sobrar menos 3n. E dessa vai sobrar mais 2, ok? Então, temos aí 6 vezes S2, né? Vai ser igual a n mais 1, que multiplica o dobro de n mais 1 ao quadrado, menos 3n mais 2. Vamos escrever isso numa nova tela. Então, temos 6 vezes S2, ok? 6 vezes S2 igual... Aí vamos voltar um pouco aqui. Ó, 6 vezes S2, aí tem um n mais 1, tá? Depois o dobro de n mais 1 ao quadrado, menos 3n mais 2. Então, n mais 1, o dobro de n mais 1 ao quadrado, menos 3n mais 2. Então, vamos à nova tela. Então, lá tem n mais 1 em evidência. Aí aqui temos lá 3, vamos voltar mais uma vez, né, que eu não consegui memorizar, é 2n mais 1 ao quadrado menos 3n mais 2. Então, arrumando aqui, então 2n mais 1 ao quadrado menos 3n mais 2. Então, 2n mais 1 ao quadrado, menos 3n mais 2, é a expressão que está entre colchetes, certo? Aqui ao lado a gente tem em evidência o n mais 1, e do lado esquerdo da igualdade ficou 6 vezes S2, ok? E aí vamos continuar nossas contas, né? Vamos ter aqui 6 vezes S2, isso vai ser igual ao quê? N mais 1. Aí observe que dentro do colchete, se a gente desenvolver esse quadrado da soma, a gente vai ficar com 2n ao quadrado, depois vai ter um 2n, que vezes 2 dá 4n, aí menos 3n vai dar mais n. E aí vai ter um 1 aqui, que vezes 2 dá 2, né? Aí vai ficar aqui 2 mais 2, 4. Aí eu tenho a impressão, né, que tem um erro exatamente nesse sinal aqui, pois esse 2, né, ele deveria desaparecer. Aí deixa eu olhar lá as contas na tela anterior, voltando aqui, certo? Que eu acredito que tenha um problema exatamente nesse sinal aqui do mais 2. Então, voltando aqui, o erro está exatamente aqui, ó. Na hora que eu isolei o 6S2, né? Essa parcela passa com o sinal de menos, e essa também deveria passar com o sinal de menos, né? E eu passei com o mesmo sinal. Então, consertando aqui, né? Consertando aqui, fazendo a substituição desse sinal de mais por um sinal de menos, aqui também vai ser trocado por um sinal de menos, e aí vamos ter o seguinte aqui, menos 2n mais 1, e aí aqui vai ficar menos 2, né?
Então, vamos lá novamente, né? Vai ser entre colchete 2n mais 1 ao quadrado menos 3n menos 2. Então, 2n mais 1 ao quadrado menos 3n menos 2. Essa é a expressão que está entre colchete. Aí em evidência, né? A gente tem aqui a expressão n mais 1 e do lado esquerdo a gente tem 6 vezes S2. Então observe aqui que vai ficar 6S2, né? Agora está tudo certinho, igual a n mais 1. E aí quando a gente desenvolver o que está entre colchete, a gente vai ter 2n ao quadrado. Aí 2n do produto notável vezes 2 vai ficar 4n, né? Mas aí 4n a gente pode subtrair 3n, então vai ficar apenas n. E aqui eu teria o quadrado do 1, que é 1, vezes 2 dá 2, menos 2, 0, ok? Aí percebam que nessa soma aqui do segundo parênteses, a gente ainda pode colocar o n em evidência, ficando então 6S2 igual, aí colocando o n em evidência, eu vou escrever aqui como primeiro fator, fica n mais 1, e lá no parênteses no qual eu coloquei o n em evidência, vai ficar a expressão 2n mais 1. E aí vamos ter que S2, que é a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, isso vai ser igual a n, né, que multiplica n mais 1, multiplicado por 2n mais 1, isso tudo dividido por 6, ok? Aí essa é a fórmula da soma dos quadrados dos n primeiros números naturais em função do n, ok? Então tá aí a fórmula fechada em função de n, né, para a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Então, se a gente for a uma nova tela aqui, o que a gente vai ter é o seguinte, que a soma que a gente estava procurando, né, que é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais reticência até o n ao quadrado, né? Isso em função de n é n que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1, dividido por 6, ok? Dividido por 6 aqui. Agora observe, né, que essa soma, se a gente abrir esse produto do lado direito, vamos ter o seguinte, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais reticência, mais n ao quadrado, isso desenvolvendo vai dar o quê? Observe que n vezes 2n, isso vai dar 2n elevado à terceira. Só que 2n elevado à terceira sobre 6 eu posso simplificar, e aí vai ficar 1/3 de n elevado à terceira, ok? Agora, termos quadráticos, vamos ter o quê? Observe aqui que n vezes 1 dá n, né? E 1 vezes 2n dá 2n, então 3n. 3n vezes n dá 3n ao quadrado. Sobre 6 vai ficar metade, tá certo? Vai ficar metade de n ao quadrado. E termo independente, né? Não vai ter, você tem aqui 1 vezes 1 dá 1, mas aí tem vezes n aqui. Sobre 6 vai ficar 1/6 de n, ok? Então, conferindo aqui, 2n ao quadrado vezes n dá 2n ao cubo, sobre 6 fica 1/3 de n ao cubo. Depois vai aparecer n mais 2n dá 3n, vezes n, 3n ao quadrado, sobre 6 fica metade de n ao quadrado. E 1 vezes 1 dá 1, vezes 6 dá 6, ficando então 1/6 de n. Aí por que eu abri esse produto? É como eu fiz lá no caso da soma dos n primeiros números naturais, né? Quando a gente tinha que o expoente aqui era 1, eu comentei lá que dava um polinômio de grau 2, né? Porque abrindo a gente tinha lá como resposta n vezes n mais 1 sobre 2,
e aí deu metade de n ao quadrado mais metade de n, portanto um polinômio do segundo grau em n. O mesmo aconteceu aqui, ó. A gente tem para a soma dos quadrados como resposta um polinômio de grau 3 em n. O que a gente está percebendo aqui, né, é que mantém aquela coincidência lá da primeira videoaula, né, dessa playlist. Porque observe que quando o expoente dos naturais era igual a 1, dava um polinômio de grau 2. Aí quando eu peguei com expoente 2, isto é, a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, resultou num polinômio de grau 3. Então a impressão que a gente tem é que o grau do polinômio é 1 a mais do que o expoente que aparece lá nos naturais, tá certo? Mas isso pode ser só uma coincidência. A gente precisa fazer mais casos, não é isso? E tentar generalizar para ver se de fato, quando o expoente for k, o grau desse polinômio aqui vai ser k mais 1, tá certo? E aí finalizamos, né, o caso k igual a 2, né, que é a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Aí a fórmula é n mais 1, que multiplica 2n mais 1, sobre 6. Ok, pessoal? E aí, vejam, acompanhe, né, as videoaulas aqui do canal Professor Marcos Miguel, tá certo? Se gostou, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar as notificações, né? Porque, como eu disse, nessa playlist vamos fazer a soma das k'ésimas potências dos n primeiros números naturais. O primeiro caso, né, foi quando o k foi igual a 1. Agora acabei de fazer o caso k igual a 2, que resulta na soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. E na próxima videoaula dessa playlist vamos fazer o caso da soma dos cubos dos n primeiros números naturais. E a intenção, né, o objetivo final é chegar na generalização da soma das k'ésimas potências dos n primeiros números naturais. Tá ok, pessoal? Então, como eu disse, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.